Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou a professora Graciele Costa falando. E eu estou aqui na cidade do Rio de Janeiro, nessa área que é incrível, a zona portuária, e acabei de sair de um evento que foi para celebrar o programa Jovens Cientistas Cariocas, uma iniciativa da Prefeitura Municipal aqui do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, que premiou e possibilitou que jovens de diversas regiões aqui da cidade pudessem apresentar suas pesquisas que foram desenvolvidas nos últimos 6 meses. A proposta do programa foi de oferecer bolsas de estudos para jovens que já estivessem nas universidades aqui na cidade do Rio e que cada uma dessas pessoas pudessem desenvolver pesquisas com foco em beneficiar ali a sua região. Gente, foram trabalhos impressionantes na área de ciência e tecnologia, na área da justiça social, na área da mobilidade urbana, enfim, projetos incríveis, inclusive no campo da saúde, terapia ocupacional, utilizando tecnologias assistivas. Sem dúvidas foi um evento que, pelo menos para mim, fez perceber o quanto nós temos uma juventude que é ativa, mas, sobretudo, uma juventude que está antenada e preocupada em oferecer soluções para, de fato, transformar a nossa realidade, a nossa sociedade. Foi muito bacana poder participar. Eu fiz uma mediação, vou botar o vídeo depois para vocês verem, numa talk, uma mesa com vários jovens desenvolvendo diferentes tipos de atividades e pesquisas e foi muito bom, aprendi bastante e, sem dúvidas, essa é uma iniciativa que mostra o papel que o Estado tem tanto no incentivo da produção à ciência, na produção de novas tecnologias, na produção da acessibilidade, combate ao racismo, na busca por uma mobilidade urbana que seja de fato para todas as pessoas e não só para os carros. Uma iniciativa super legal. Então, é isso. Fiquei muito feliz em estar aqui pelo convite e poder compartilhar, conhecer novas pessoas, diferentes áreas do conhecimento. É sempre um grande prazer. Gabi Ferreira, trabalho no CIEDES, no projeto Jovens Cientistas Cariocas, e vou estar aqui fazendo essa abertura dessa primeira conversa, falando um pouco sobre desenvolvimento social e sociocultural. E dentro dessa grande temática, a gente pensou que seria muito interessante que a gente pudesse fazer essa primeira sessão, falando um pouco sobre os temas centrais trabalhados pelos jovens no programa durante essa formação. E a gente montou essa primeira mesa para falar sobre soluções educacionais emancipatórias. E aí eu gostaria de chamar as pessoas mediadoras dessa primeira conversa e, primeiramente, agradecer a vocês que estão aqui, que estão prestigiando essas pessoas, que vocês contribuam também com essa conversa, sintam-se à vontade para fazer perguntas ao final dela, interajam e espero que saiam daqui com novas reflexões sobre essa temática. Gostaria de convidar a professora Graciele Costa. Ela é professora no Departamento de Política Social da Escola de Serviço Social da FJ, pós-doutora em Serviço Social pela PUC São Paulo, pesquisadora na Harvard University, vencedora do Prêmio CAPES de tese, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa Sankofa, Racismo, Política Social e Transgressões na Diáspora. E para acompanhá-la, gostaria de convidar a Mariana Cavalcante. Ela é doutora em Antropologia pela Universidade de Chicago e professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia do IESP-UERJ. Ela é coordenadora do Grupo Casa, Estudos Sociais sobre Moradia e Cidade e cofundadora da Associação Casa Fluminense. E para acompanhar esse grande debate mediado por essas duas grandes pesquisadoras, gostaria de convidar 3 jovens do programa que desenvolveram trabalhos dentro desse macro-eixo de desenvolvimento social e sociocultural. E o primeiro deles é o Enzo Borges. Ele é aluno do curso de graduação em fonoaudiologia pela Faculdade de Medicina da UFRJ e é idealizador do projeto Libras Viva. Agora eu gostaria de chamar a Thaís Xavier. Ela é graduanda em História da Arte pela UERJ, desenvolvedora de jogos antirracistas, digitais e analógicos, palestrante sobre games, bolsista da Abra Games, na Game Developers Conference em São Francisco. E para finalizar essa mesa, eu gostaria de convidar o Anne Nascimento. Ele é pesquisador e acadêmico de ciências biológicas pela UERJ, apresentador e roteirista do podcast Tudo em 20,
com foco na democratização da ciência em saúde, sustentabilidade e interesses comunitários. Atuo no Comitê de Diversidade da Coca-Cola Brasil, promovendo diversidade cultural e comunicação. Bom, eu inicio esse momento e agradeço pela presença de vocês aqui e espero que a gente possa ter um bom debate nessa tarde de hoje. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa tarde. Nossa, então boa noite, cara. Boa tarde, todo mundo me ouvindo bem? Não estou vendo muita animação aqui, não. Nossa, colega disse que estão aqui, o pessoal está meio desanimado. Mas vocês vão ver que a gente vai ficar bastante animado aqui para ouvir essas pessoas maravilhosas, né, Mari? Então, eu sou a Graciela Costa, professora da FMJ, e eu e a Mari estamos aqui, né, numa missão muito maravilhosa. E antes de começar, eu quero agradecer pelo convite, saudar também a nossa incrível aqui secretária da Ciência e Tecnologia do município do Rio de Janeiro, CIEDS, a Alice, toda a equipe que promoveu não só o evento de hoje, mas também toda essa proposta maravilhosa que é a dos jovens cientistas cariocas. E, claro, parabéns aos jovens cientistas cariocas, né? A gente está aqui representando uma série de pessoas, o Enzo, a Thaís e o Ana, que estão fazendo esse papel aqui maravilhoso de mostrar uma parte das várias iniciativas, né, Mari, que foram desenvolvidas. Eu não sei, Mari, mas eu já quero começar a fazer umas perguntas, que a Alice falou que a gente está com tempo, né? Então, a gente tem um desafio enorme, que é falar pouco tempo com vocês, que são mentes brilhantes, com propostas de pesquisas maravilhosas, que têm em comum, especialmente, eu acho que também a Mari sentiu isso, uma coisa incrível que é despertar na gente que está na área da educação, o reforço dessa ideia de que a educação, ela pode se promover e promove um trabalho de não só conscientização coletiva, mas de pouco a pouco produzindo justiça social, pensar um mundo mais justo. E a gente vai ver isso aqui hoje, não só em termos de acessibilidade, mas também de divulgação científica e pensar a produção de conhecimento e de sua distribuição numa linha antirracista. Então, a Thaís, que está aqui, vai apresentar para mim um pouco da proposta dela. E eu já queria, Thaís, te dizer o seguinte: bom, a sua pesquisa trabalha com uma linha que eu adoro, que é a gamificação. A gamificação, ela apresenta essa possibilidade de você ensinar, trocar, aprendendo e aceitando cada etapa desse processo. Você desenvolveu um projeto chamado Vivência Também é Ciência. Então, a gente quer ouvir um pouco, para quem não sabe um pouco bem o que é o letramento racial que você promove nessa perspectiva do projeto, e também o que é gamificação. Explica para o pessoal um pouco de como é que foi a sua ideia e como é que tem sido a proposta. Boa tarde, obrigada pela pergunta também. Meu nome é Thaís Gabriel, tenho 16 anos. Assim como o Gabi falou, faço diversas coisas, e dentre delas a produção de jogos antirracistas, que eu produzo há mais ou menos 4 anos. Eu comecei durante a pandemia e, entendendo um outro jogo que eu fiz, eu entendi que isso era uma necessidade e me apaixonei muito. Então, meu projeto Vivência Também é Ciência, ela sai do incômodo que eu tinha da academia, acreditar que só o que está na academia seria importante e interessante. Então, todos nós temos uma vivência, uma experiência de algo, e isso também é ciência. E trazer isso para a ciência é muito importante, porque muitas vezes a gente faz perguntas na ciência e busca a vivência das pessoas para responder. Eu fiz o contrário, eu fiz da minha vivência uma pesquisa. Então, essa pesquisa ela tem relacionada um jogo, em que a gente vai falar sobre racismo, sobre questões sociais, e ela vai principalmente incomodar. Isso é algo que eu gosto de deixar muito nítido, porque as pessoas vão se incomodar, e eu já deixo bem claro que isso vai acontecer. Ele parte de um outro jogo que eu fiz anteriormente, com o site Mulheres Negras, e agora eu faço uma adaptação. Então, o Afro-Recimento, que é o nome dele, é uma mistura dos nomes afro e conhecimento, e quando juntos, quando a gente pronuncia, a gente lembra muito de aflorescimento, de florescer mesmo. Então, de criar uma ideia, de sair uma ideia. Ele é um jogo que visa trazer para as pessoas o entendimento que os locais culturais, eles são muito importantes, mas a gente não sabe que a gente pode acessar eles, eles continuam sem essas visitas.
E aí acabam sendo usados como desculpa para a gente não precisa levar isso, a gente não precisa do novo centro cultural. Mas também, junto com ele, vem uma cartilha para que todos os locais de cultura da cidade possam implementar com seus funcionários e as pessoas entenderem que essas pessoas que não têm o costume de ir aos museus, eles vão ter dificuldade a chegar ao museu e que muitas vezes eles não vão saber. Então a gente precisa preparar as pessoas para irem a esses locais, dizer a elas que elas podem, mas também para que essas pessoas as recebam. E aí, como a nossa querida Graciele falou, a gamificação é isso. É você trazer de forma divertida, colorida, no meio de um bate-papo, de uma conversa, de algo descontraído. Tanto que agora há pouco alguém que estava na minha mesa perguntou, mas é para criança? Eu falei, não, é para adulto. E é para ser divertido, a gente tem costume de tudo quando é para adulto é muito rígido. Mas quando não é rígido, é colorido, é divertido, a gente aprende muito mais. Eu, pelo menos, prefiro muito. Então, a gente conversa, a gente fala sobre, então a gente tem questões culturais, geográficas, questões de ambientais, todas essas questões através de um único jogo, em que ele pode ser colocado de forma rápida, de forma longa, mas para que a gente possa aprender, não só com a nossa vivência, mas também com toda a ciência que vem através disso. Zaninho, a gente merece palmas, né? Thaís, foi fundamental a sua explicação. Você está aqui no stand com o pessoal, estou acabando aqui cada um deles também, vocês podem visitar. Agora eu quero falar um pouquinho com a Uane. A Uane, como foi bem apresentada ali, ela está em diversas frentes, né? Mas a divulgação científica tem sido uma das áreas que você mais tem se dedicado, né, Uane? Nesse momento, por exemplo, acho que você vai falar um pouco do podcast Tudo em 20, e como você trabalha para popularizar não só elementos nas ciências biológicas, mas na própria saúde. Está falhando o meu aqui. Deixa eu colocar um pouquinho. Oi. Vamos ver se está melhor. Então, o Uane trabalha bastante com divulgação científica. O podcast Tudo em 20 é uma dessas experiências para falar sobre saúde, ciências biológicas e outros assuntos científicos. E eu fiquei pensando, Uane, o quanto que isso é desafiador no momento atual, não só porque a gente vive um momento de negacionismo muito forte da ciência, mas também porque nas redes sociais tem uma trend atual que é desestimulando, especialmente adolescentes, a concluírem o ensino médio ou mesmo ingressarem nas universidades. Então, como é que os seus projetos, eles também têm contribuído para estimular essa juventude a se ver, como o Thaís colocou, como produtora de conhecimento, no seu caso, produtora de ciência? Nossa, que pergunta! Mas isso eu vou voltar um pouquinho desde a minha trajetória. Né? Para poder responder essa pergunta, eu preciso entender também de onde me tornei cientista. Isso veio desde aquela pergunta que a minha mãe fazia todos os dias para a gente, nós voltávamos para a escola, o que você aprendeu hoje? E quando eu não sabia responder, ela falou assim, poxa filha, como é que você veio da escola? E você não sabe dizer para a mamãe, o que você aprendeu hoje? Então, dali, dessa pergunta sobre o que eu aprendi hoje, foi dali veio esse fomento sobre a ciência. Né? E criança já é cientista de natureza. Criança é muito curiosa. Então, dali, minha mãe fomentando essa pergunta em mim, ela foi direcionando para que as minhas dúvidas, esses meus questionamentos infantis, tivessem mais maturidade, mesmo criança. Então, dali, ela foi direcionando os programas específicos para eu ver. Então, perguntando, tipo, tá bom, onde você quer ver o programa tal, mas o que isso vai acrescentar em você? Isso para uma criança de 8 anos. Mas tudo bem. E quando eu não sabia justificar isso, ela falou assim, filha, se você não sabe justificar, também é legal. Lúdico, né? Nisso aí já está trabalhando já quase o tema do Enem, né? Da redação do Enem. Então, dali, ainda mais nesse tempo, que por mais que nós estamos com bastante informação, nós também estamos num tempo de bastante desinformação. Então, para poder entender isso também, né, além dessa pergunta que a mãe fez, as perguntas também, quando eu ia para a escola, para poder entender, eu venho de escola pública e também venho como bolsista de escolas de bairro, não eram de escolas de grande porte, por exemplo. Então, quando eu fazia perguntas, às vezes as minhas perguntas eram tidas como bobas. Ou então, quando mesmo assim, a pergunta de outro colega, eu não tinha entendido, eu falava assim, mas professora, eu não entendi. E ela ficava, fazer o quê? Sério. Aí eu fiquei, caramba, como é que vai seguir se eu não entendi? Então, dali, né, sobre esse não entendimento, sobre esse perguntar também, veio essa resposta.
E quando a gente fala de ciência, que ciência é para todo mundo quem? Então, para poder responder essa pergunta, veio, antes de vir para a graduação, veio dessa parte quando eu era criança, né? Veio também, antes da entrada na graduação, também quando eu já era caloura, quando às vezes eu ia fazer perguntas aos professores e alguns professores diziam assim, mas olha, isso aí era para você ter visto no ensino médio, mas o meu ensino médio era defasado. Então, dali eu fui entendendo como é que a ciência do dia a dia podia contribuir. Quando eu fui entendendo que até a minha garrafa d'água, ela também é algo científico, desde a qualidade da água também, né? E trazendo para poder conectar isso realmente de uma forma é muito difícil. Então eu fui pesquisando, que não ficasse somente da minha visão, da minha óptica, no meu ângulo. Então todos os trabalhos de faculdade, meus trabalhos de escola também, eu antes de apresentar para aquele público, eu explicava para minha mãe, para minhas primas mais novas, para os meus amigos da escola também. E se eles tivessem entendido, seja o professor, seja os alunos, eu falei, então tá tudo bem. Se eu conseguir explicar para o meu amiguinho, para o mais novo também, né? E eu cresci numa república de intercâmbio, eu era mais nova, era uma das únicas meninas daquele local. E essa república de intercâmbio, a maioria das pessoas eram do continente africano. E eu ajudava eles a conectar com o português, né? Porque eles vinham principalmente para o UFRJ, para poder aprender o português, né? E daí, poder separar para qual faculdade a pessoa ia, enfim. Então, se eu conseguisse traduzir para as pessoas que já iam estar na academia, para as crianças também, aí eu ficava contente. Mas, de verdade, eu ficava mais feliz quando eu conseguia explicar para minha mãe o que eu aprendi hoje. Então, dali, veio o podcast, né, quando eu conheci, através do projeto de extensão da professora Aline, foi através de apresentando seminários na faculdade, dessa minha inquietação, porque mais do que apresentar seminário, às vezes a gente fala de coisas tão técnicas, que até mesmo quem é nosso pai não está entendendo. É tão específico que a pessoa está só com dor na cabeça. Mas se você perguntar, se você acabou de sair da sala de aula, não, mas sua aula de agora foi sobre o que mesmo? Aí fica Então, veio disso também, né? E dessas perguntas que parecem algo simples, tipo, tem um episódio do podcast que, por mais que seja algo em áudio também tem em vídeo, porque se a gente está falando que é para todo mundo, seja para ouvintes, sejam para surdos, sejam para de fato para todas as pessoas, um idioma que todo mundo vai entender, de uma forma que todos vão entender. Quantas vezes nós já fomos a um médico, por exemplo, e ele estava falando com a gente, ou ela estava falando com a gente, esse profissional da saúde, de uma forma que a gente não estava entendendo. Então isso foi me ajudando de vários momentos, né? Então até mesmo no estágio, eu fui estagiária agora recentemente, no Hospital Municipal Albert Schweitzer, localizado em Realengo. Então, ficava ali atuando na educação continuada, tanto com profissionais da saúde, até mesmo com pessoas que iam visitar. Porque quem nunca teve um parente ou um conhecido que estava internado no hospital, acabou pegando uma bactéria e não sabe explicar o que aconteceu com essa pessoa. Então, foi atuando nessas frentes. Então, acabou que tudo que eu fui fazendo, que eu tenho buscado, né, respondendo a pergunta que minha mãe fazia quando eu era criança. Mas o que você aprendeu hoje? Muito bom, excelente. E a mãe dela tá aí, levanta a mãozinha, já foi citada. Cadê as palmas da mamãe? Linda! Olha aí, lá essa cientista incrível, maravilhosa. Olha só, agora a gente vai falar com o Enzo. O Enzo também tem toda a organizada aqui, ó, cuidar sério. Maravilhosa. O Enzo que é dessa leva dos Enzos, ele já me falou, não, que é sobre a leva dos Enzos. É o Enzo primordial, ele tá assim. O Enzo, gente, desenvolveu simplesmente uma plataforma chamada Libras Viva. A Winnie falou aqui sobre essa importância da acessibilidade no conteúdo produzido para a divulgação científica, né, Winnie? E de se pensar que a Libras é a segunda língua oficial do nosso país e, mesmo assim, o que é chamado de capacitismo comunicacional permanece no nosso país, né? A gente até poderia pensar de forma ampla nos espaços que a gente está. Mesmo assim, a partir disso, eu suponho isso, que você teve essa ideia, que a gente quer saber como é que surgiu, se houve participação de pessoas surdas no projeto, e principalmente, né, muita gente pergunta, adorei a provocação da Thaís, porque o que é lúdico parece que é só para crianças. A plataforma é só para crianças ou é para todo mundo? Boa tarde a todos, me chamo Enzo, como já me apresentaram. Então, sobre a origem desse projeto, essa ideia que veio na minha cabeça, ela é muito derivada das minhas aulas de Libras que eu tive durante o meu curso de fonoaudiologia lá na UFRJ. Porque elas foram aulas que para mim foram muito marcantes. Porque a professora Carol, lá do IMC, do Instituto Neurológico do Ponto,
ela assim, quebrou os padrões de aula que a gente tem no curso, sabe? Porque a gente fica muito acostumado a memorizar slides, se preparar para a prova, ficar com aquele conteúdo fixo na cabeça só para responder uma prova, e às vezes a gente deixa para lá depois, esquece, não fixa essas coisas. E essa professora, ela tem muitos projetos por parte dela mesmo, porque envolvendo Libras, porque ela ama Libras. Ela tem um filhinho dela que foi grande inspiração para desenvolver todo esse tipo de conteúdo que ela traz, para poder elaborar tanto nesse assunto, trazer tantas coisas importantes para a gente. Ela, assim, é uma inspiração muito grande. Conhecendo ela, vocês vão entender, gente. Porque ela não se preocupa com slide, ela vai lá, ela vai ensinar a gente, ela fala sobre os gostos da vida dela para isso, que assim, de forma muito cativante. E ela me disse uma coisa durante essa disciplina, que é mais um fato, de que a Libras era uma língua viva, que é uma língua que ela está sempre se atualizando, assim como o português, que na internet, cada dia que passa, a gente vê uma nova gíria, um novo termo, principalmente entre a juventude, que está sempre inventando termos novos. E a Libras ela é a mesma coisa, sempre tem uma atualização nova, novas pessoas usando novos termos para palavras que já existiam, ou até mesmo para palavras novas. Isso é uma coisa que é muito bonita, que assim, me deixou realmente muito cativado na época. E quando eu pensei assim, em desenvolver um projeto que principalmente se relacionasse com a minha carreira na fonoaudiologia, que está se iniciando agora na faculdade, eu quis muito tentar puxar para esse lado da Libras, sabe? E daí me veio essa ideia na cabeça de criar essa plataforma, uma plataforma online, para que pudesse ser acessado mais fácil possível pela maioria das pessoas, que pudesse incentivar o ensino de línguas nas crianças, principalmente nas crianças, mas não limitado a elas. Porque a intenção da nossa plataforma é oferecer atividades lúdicas, vídeos, jogos que exatamente tragam esse incentivo no aprendizado de Libras, acompanhado do que a criança já vai estar desenvolvendo nas aulas dela, sabe? E não só isso, como a gente também tem uma grande intenção, a gente já tem um protótipo funcional, mas a gente ainda quer incentivar muito mais esse crescimento dele, do nosso tradutor de Libras, onde a gente poderia inserir um texto, uma palavra ou outra, um áudio em português, e esse texto e áudio fosse traduzido para o formato de Libras, através de um GIF definindo os movimentos, um vídeo, ou até mesmo uma inteligência artificial que a gente tinha interesse de aplicar. Mas isso são planos de desenvolvimento, a gente vai chegar lá. Uma grande meta que a gente tem é a gente conseguir desenvolver uma tecnologia assistiva nova para poder aplicar na nossa plataforma, que seria de tradução em tempo real. Porque apesar de existirem não muitos, existem programas que se dedicam à tradução para Libras. Só que em tempo real a gente, por aquilo que pareça, não tem ainda. É algo que poderia ser facilmente aplicado nas escolas, em palestras online, em reuniões, que poderiam, assim, crescer os níveis de acessibilidade em números muito grandes, assim, porque em muitas salas de aula, eu fiz uma pesquisa na minha faculdade para ver, pelos alunos da FRJ, quantos deles já tiveram alguma experiência durante o seu ensino fundamental, ensino médio, que tivesse algum incentivo das escolas, das instituições de ensino dela, para elas terem esse aprendizado de Libras. E assim, se eu dissesse que 95%, 96% das pessoas nunca tiveram contato nenhum com o ensino de Libras na vida delas, não seria um exagero. E quando diziam que era no máximo, às vezes na minha escola tinha uma professora que era muito dentro desse mundo de Libras e ela oferecia um estudo à parte lá para quem quisesse ter um interesse, mas assim, não era algo que era incentivado pela escola em si. Uma pessoa apaixonada decidiu fazer uma mudança. A gente não tem um incentivo das instituições de ensino, das escolas, até do governo mesmo, a gente ainda tem como evoluir muito mais, sabe? A gente tem um longo caminho pela frente. No Brasil, 5% da população tem algum tipo de deficiência auditiva em algum grau. Essas pessoas, assim, é mais ou menos umas 10 milhões de pessoas na população brasileira. 2,7 milhões de pessoas têm perda de grau profunda auditiva. São pessoas que ouvem de quase nada para literalmente nada. E a gente, assim, não tem um incentivo para essa língua, que é uma língua oficial do Brasil, que oficialmente, ela, ao lado do português, é a mesma coisa. A gente não vê incentivo, não vê tanto disso quanto a gente deveria ter, sabe? Que afeta uma população tão alarmante do nosso Brasil. É algo que realmente eu fui aprendendo cada vez mais conforme fui desenvolvendo o meu projeto. Eu fui pesquisando, fui vendo sobre o assunto, e é algo que me cativa mais a cada dia tentar fazer uma mudança, que acho que não é possível. Mas, nossa, eu espero que a gente consiga trazer mais atenção para os projetos que já existem sobre esse tema. Porque existem projetos maravilhosos como o da Andresa, minha colega aqui de Jovens Cientistas,
que também tem um projeto incrível sobre Libras, que vocês podem dar uma visitada lá, acho que vocês vão se apaixonar também. Que seja trago mais atenção para esses projetos, sabe? Porque eles são realmente muito, muito importantes, mudando a vida de muita gente. Olha, muito obrigada, Enzo. Emocionante sua fala, assim como de Joane e de Thaís. A nossa querida Mari vai fazer aqui alguns comentários, né, Mari? Desafiador, porque o nosso tempo já está até acabando. O tempo está acabando e eu gostaria ainda de fazer um retorno para que todos ainda possam fazer uma pequena fala. Então, eu também vou ser muito rápida aqui. Vou até pular essa parte mais protocolar de agradecer a todos. A iniciativa que eu acho que é maravilhosa. Eu já falei com a Tereza, mas eu faço das suas palavras as minhas. Já que isso já foi feito, para a gente poder também falar de novas palavras aqui, porque eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu vi o trabalho de vocês em particular, e está se confirmando com os outros que eu vi ali fora, que ainda foram poucos, eu pretendo ver mais, mas que eu acho que é uma coisa que deixa a gente com muita esperança, que vocês estão aqui num trabalho ativo de estender as fronteiras da linguagem e as fronteiras da ciência também. E eu acho que esses 3 projetos, eles têm uma pegada, né, nessa questão da linguagem que ilumina para a gente uma série de questões que são muito importantes, né, exatamente sobre as próprias fronteiras que a gente acha que são normais da ciência, né, que é um pouco do que a Graceli mesmo falou aqui no começo, né, ou já tem sido dito, né, como a gente costuma pensar a ciência como uma coisa de homens brancos, né? Então, essa ciência feita por ela é assim porque ela é feita por homens brancos. Então, ela tem uma marca de um certo modo de olhar o mundo, de uma certa linguagem, que é essa linguagem. E o que a gente vê nesses projetos de vocês é exatamente a gente obrigar a ciência a transformar as suas próprias linguagens, em termos de vocabulário, em termos das práticas que são o tipo de iniciativa que a gente consegue pensar, né, em termos dos formatos em que a ciência é feita, é contada, é narrada. Então, assim, eu queria dizer para vocês que eu acho que isso é o nosso modo de... a gente tem que transformar o mundo, mas para a gente transformar o mundo, a gente tem que primeiro transformar esse modo como essa ciência é feita. E eu fico muito feliz de estar aqui vendo vocês protagonizando esse movimento. E eu acho que é isso, a gente transforma as fronteiras do que é científico, do que é o conhecimento, e isso a gente consegue fazer a partir dessas linguagens que são elas mesmas ancoradas nessas experiências de vocês que são muito ricas. Então, só queria, assim, voltar um pouco essa pergunta para vocês, porque eu acho que esse trabalho inicial, né, de abrir o modo como a gente pensa a ciência, como a gente pensa o mundo e como a gente pensa a própria capacidade da ciência de transformar o mundo, é uma coisa que realmente me inspirou muito. E eu queria ouvir de vocês um pouco essa transformação, o que é, então, né, a gente tem esses projetos nesse momento, e assim, qual é essa visão de vocês do futuro? Onde é que vocês veem esses projetos daqui a uns 5 anos? Porque eu tenho certeza que todos eles têm futuro, nesse sentido mesmo que eu estou perguntando, né? Eu tenho uma filha que teve uma perda auditiva, tem 1 ano e meio, e para mim ver, né, que vocês jovens estão preocupados com isso, com essa linguagem, com essa inclusão, para mim também é uma coisa que me emociona enormemente. E eu acho que é isso, eu vejo isso em todos os casos. Quando eu penso na minha filha, ela tem 16 anos, e eu vejo vocês um pouco mais velhos do que ela, eu fico feliz da gente estar vivo nesse momento, nesse contexto, porque eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo pode transformar, né, não só a cidade, não só a própria vida de vocês, mas também essa imagem de futuro dos jovens. Então eu gostaria de deixar que vocês falassem só um pouquinho, para não ficar a gente aqui falando nem encerrando, mas um pouquinho sobre esse futuro que ainda não está nos projetos. E sim, o que eu puder fazer para ajudar esse tradutor, né, e que eu acho que é muito concreto isso, né, um tradutor em tempo real de Libras, conta com a gente. Eu sou antropóloga, não tem muita coisa, mas conte comigo. Então, primeiramente, né, para que a gente fale de ciência, para que as pessoas tenham, e falando de futuro também, já falando do presente, a gente precisa entender que ela não está fora da nossa realidade, ela não está muito distante da gente. E quando a gente pergunta sobre, descreve aí um cientista,
Normalmente a pessoa vai descrever uma pessoa dentro do laboratório, uma pessoa mais velha, um homem branco com cabelo pro alto. Normalmente é assim que se descreve. Mas quando a gente traz para a nossa realidade, mais próximo da gente, sobre ciência, sobre políticas públicas, porque políticas públicas também são ciências também, né? Por exemplo, SUS. Todo mundo, toda a população carioca, todo carioca, então pessoas que já visitaram o Rio de Janeiro, já ouviu falar do SUS ou então já utilizou sobre o SUS. Então, começando a falar da ciência como sistema único de saúde, aí já começa a entender. Porque todo mundo se vacinou, ou então já passou pelo Zé Gotinha, né, quando a gente fala sobre Rio de Janeiro. Agora, olhando para mim, né, eu me visualizo para além da minha graduação. Eu fiz o curso agora, recentemente acabei de concluir da Fiocruz, sobre acesso à informação científica, tecnológica e saúde. Eu consigo me imaginar olhando isso também para pós-graduação, olhando para o meu TCC também, mas mais do que somente eu, o único indivíduo, eu fico olhando para a minha comunidade das pessoas em volta. Seja de onde eu cresci, do Alemão, do Complexo do Alemão, mas olhando agora para os meus pais, né, as pessoas que têm consumido coisas no geral, os cariocas têm consumido, os brasileiros têm consumido, têm parado para pensar o que está consumindo. Então, mesmo que você esteja usando aquela maquiagem, que empresa é essa? As pessoas têm buscado isso, para até mesmo para poder se sentir mais parte. Todo mundo quer fazer parte de um grupo, ser reconhecido ali. E nós vivemos em comunidade. Então, acaba que o que eu estou fazendo para mim, o que eu estou fazendo para você, também impacta na sua filha, impacta na minha, nos meus futuros filhos, até mesmo se eu não decidir gerar, né? Mas o nosso presente impacta no futuro, porque quando a gente fala de ciência, as pessoas acham que é um futuro tão longe, tão distante, mas aí a gente para pensar a qualidade da nossa água, sabe? Então, desde algo que aparentemente é simples, é bobo, mas é impactante, né? Agora eu posso falar com uma colega que vai falar com muito mais propriedade, né? Falando sobre essa parte da educação. Essa pergunta, para mim, é até bem legal, porque eu estou ainda no segundo período de História da Arte. Quando a gente pensa numa pesquisa, a gente geralmente pensa no final da graduação. E é o que eu falo, eu fiz totalmente inverso. Eu sou totalmente contra tudo da forma que é feito, e eu gosto disso. Então, a minha pesquisa veio no primeiro semestre da faculdade. Então, esse imaginar o futuro, eu imagino que vai acontecer coisas que eu realmente não posso controlar e imaginar, porque a cada aula minha, a cada descoberta, sabe, que a gente vai fazendo ali junto, que eu vou entendendo de muitos professores, você falou que é um antropólogo, um dos professores que mais me ajudaram nesse momento foi um professor de antropologia da arte, tá? Que ele sempre vem com sacadas e tiradas, que ele literalmente na última aula ele conseguiu relacionar pós-modernismo e renascentismo com lives NPCs. Então ele sai do óbvio. E tendo aula com essas pessoas, estando somente no segundo período, tendo mais 3 anos de faculdade, o futuro ele é muito incerto. Mas a única certeza que eu tenho disso é que o jogo que era um se transformou num outro jogo, ele pode agora virar muitos outros, uma plataforma, todo o curso inteiro. Ele tem uma grandiosidade muito grande pela frente. E por isso que a gente fala de ciências, como a Elaine falou, que a gente imagina um cara branco com um laboratório e tudo mais. A minha ciência é feita num ateliê, por exemplo. Cada vez que eu entro no ateliê para estudar a história da arte. Então a gente tem ciência em todos os lugares e para começar a gente realmente pensa nisso. Eu vou começar a ciência quando eu terminar a graduação, quando eu chegar no mestrado. Nossa, pesquisa ela começou no primeiro dia, quando você passou, quando você entendeu o que você queria estudar e o que você estava ali. Então esse futuro ele é muito longo, muito incerto, mas eu particularmente com o meu projeto eu pretendo que ele seja amadurecido durante toda a minha graduação para que ele de fato seja o meu projeto final. Porque eu acho que eu vou ter algo muito mais longo, que é exatamente o que eu venho defendendo, que é essa vivência. Eu vou vivenciar a minha faculdade com esse projeto em mente e semeando isso. Então, o final dele, o final da graduação, eu acho que ele vai estar muito mais completo do que algo feito em somente um semestre ali no TCC, entendeu? Então, quando a gente pensa em ciência, assim como a Enzo falou, eu sou estudante de Libras também, eu acho muito legal isso, de a gente pensar nos problemas que estão à nossa volta e que talvez não seja nosso, mas que a gente vai levar ele para o outro. E aí essa pesquisa já começou. Se você quer solucionar com um podcast
uma plataforma, um jogo, você já está sendo pesquisador. Eu acho que isso é muito importante. As palavras bonitas, né? Isso, né? É difícil pra gente. Mas, assim, quando eu penso no futuro do Libras Viva, eu penso em algo que tem potencial para ir até onde o céu permitir, sabe? Porque conseguindo tornar essa tecnologia Sistema Nova uma realidade, ela pode mudar a vida de milhares a milhões de pessoas, desses brasileiros que precisam de todo esse auxílio, de toda essa inclusão na vida deles. Se eu quiser ir mais longe, eu posso até além do Brasil, se conseguir traduzir para outras línguas, e aí, se me deixar imaginando, eu vou embora. Pois é. Mas, se eu for pensar assim, daqui a alguns anos, eu vou me graduar daqui a 3 anos ainda, eu tenho tempo. Já tentei para pesquisar mais. Eu consigo muito me ver, depois de me graduar, conseguindo manter esse projeto, reunindo uma equipe assim, de especialistas, porque você trabalhar com público-alvo infantil, não basta eu querer bastante sendo fonoaudiólogo. Eu preciso de uma equipe. Eu preciso de um profissional pedagogo para acompanhar as nossas atividades lúdicas da plataforma. Eu preciso de pessoas da área de TI, da programação, para poder manter o site assim, atualizado, das formas melhores atualizadas possíveis. Eu preciso de pessoas que consigam enriquecer o nosso dicionário de Libras mesmo, com essa língua, porque é uma língua que está viva, como eu falei, que está sempre se atualizando, que alguém possa acompanhar a gente trazendo essas novas tendências para a gente poder implementar sempre no nosso equipamento, no nosso tradutor. E, assim, levar ao máximo que eu puder, gente, porque qualquer incentivo para essa área, realmente, depois de tudo que eu aprendi, é muito gratificante, sabe? Você está fazendo parte, você está incentivando isso de alguma forma. Então, quando eu puder levar, ó, vai levando. Bom, pessoal, agora, difícil, né, Mari? Porque os 4 aqui falaram de uma forma tão emocionante, estavam falando, fiquei emocionada, assim como quando eu li os projetos. Para fechar, eu acredito que o que nós temos a chance aqui hoje de observar é que o Estado brasileiro, ele tem um papel estratégico no fomento a esse tipo de iniciativas, né? Por isso, mais uma vez, eu quero parabenizar a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, a secretária Tereza, que está aqui presente, por apoiar não só os projetos que vocês viram aqui da UANI, do querido Enzo e da Thaís, mas de tantos outros jovens cientistas aqui da cidade do Rio de Janeiro. Parabéns a vocês, não só vocês 3, mas vocês estão representando e representaram muito bem, né, Mari? Vários outros jovens que estão desenvolvendo várias outras iniciativas que, como a Mari disse aqui, nos inspiram a imaginar e a acreditar num futuro que, de fato, possibilite tecnologia, inovação e toda essa possibilidade que nós temos de buscar na ancestralidade também, todo esse conhecimento, nos permita, nos propicie, de fato, a realização de uma sociedade que a justiça social também esteja presente. Né? Então, parabéns a vocês. Obrigada, Marina. Muito obrigada, Wani. Muito obrigada, Enzo, Thaís. Vocês estão aqui, foi um prazer. Quem quiser conhecer mais, é só ir aqui, que eles estarão nos stands apresentando os projetos. Parabéns, viu? Muito obrigada. Um pouquinho. Muito obrigado por assistir.